Questão da composição especial. Até que pressupomos que elétrons, nêutrons, etc. se combinam para formar objetos, mas essa pressuposição não é tão óbvia. Invagin sugeriu em 1990 que talvez partículas nunca se combinem para formar objetos particulares. Talvez apenas às vezes. A sua questão básica era: em que circunstâncias objetos se reúnem para compor alguma coisa? Essa parece já uma questão séria, a questão especial da composição, segundo ele. O que não é sério, ou o que eu não gosto é a maneira como a questão é tratada. Será que essa soma merológica ou fusão realmente existe? Ele retira o singular da atribuição de existência e formula a questão da composição da maneira que se segue. Normalmente é assim. Para todo x, quando é verdade que existe y, o x compõe o y, ou o x é composto de y. Assumindo que sim, a coisa fica sendo: para todo x, existe x, os x são compostos, se e somente se os x são tal que. Isto é, não é só um x, tem que ter muitos x, ou mais de um. Para alguns existem duas coisas: objetos simples e somas mereológicas. E há quem pense que qualquer soma mereológica, por arbitrária que seja, é suficiente. Ele expõe a questão de modo claro. O que seria necessário para a composição? Há duas respostas. A primeira é moderada. Em certos casos, há composição. A segunda é extremada. A. Nunca há composição. B. Sempre há composição. A posição de Invagin é moderada. Imagina a composição do dedo do meu pé com a Torre Eiffel. Não constitui um objeto material. Então, é preciso de algo. No caso, seria o contato. O meu dedo do pé não está em contato com a Torre Eiffel. Então, definindo contato, para todo x, existe y, e os x são compostos de y se eles estão em contato. Os y estão em contato entre si. Tudo que é necessário é tocar, que as coisas toquem umas às outras. Mas se duas pessoas se cumprimentam, elas se tocam e não formam uma terceira. Algumas não se tocam. O sistema solar é constituído de planetas distantes uns dos outros, mas não constituem um objeto material. Constituem um sistema, uma entidade. Átomos são compostos de partículas subatômicas distantes entre si. Então, será que o átomo não é um objeto material? Aí a coisa complica. Invagin sugere algumas outras sugestões que ele termina por rejeitar. Prender, dá para separar. Fastening, colar, separa, mas quando separa, rompe. Cohesion, fundir, não há fronteira entre os diferentes x constituintes. Marcuse acha que não há uma boa resposta para a questão da composição. Para ele, a composição é um fato bruto, inexplicável, você tem que aceitar, não pode explicar. Ela simplesmente ocorre porque ocorre, e tudo que podemos fazer é uma lista de composições. A lista dos objetos fabricados, cadeiras, mesas, a lista dos seres vivos, a lista dos átomos, partículas subatômicas, partículas subatômicas já supostamente não seriam compostas, a não ser que você creia numa teoria das cordas, elas seriam compostas de cordas. Agora, a pergunta
que podemos fazer é se não poderíamos recorrer a forças físicas responsáveis pela coesão do material constitutivo do objeto material composto espaço-temporalmente distinguível. Se nós recorrermos a forças físicas, certamente são elas que fazem com que esse computador não se dissolva aqui na minha frente. Forças físicas entre os átomos são as mesmas que mantêm o átomo unido, quer dizer, as partículas subatômicas unidas na formação do átomo, e assim das moléculas, e assim dos corpos vivos, e assim mesmo das cadeiras e de qualquer outro objeto. E você precisa de um critério qualquer de identificação que é, em parte, convencional. Essa seria uma maneira possível de se dirigir, de considerar o problema. Existem objetos que estão em contato, como os objetos que estão sobre essa mesa, mas que não constituem as forças que os ligam são muito menores do que as forças que constituem essa mesa ou esse computador. E nós temos maneiras contingentes que são estabelecidas por convenção de formular e de, assim, identificar objetos materiais dos mais diversos tipos em campos diferentes. Se for na física, serão objetos físicos, química, objetos químicos, do senso comum, serão objetos do senso comum, objetos que estão ao nosso redor, e isso teria muito de convencional. Eu acho a única maneira de se ver isso de forma razoável. Mas os metafísicos vão além. Para Infagen, as composições mereológicas verdadeiras são as que participam em uma espécie de atividade complexa, a espécie de composição que constitui a vida. Então, P, vida, L, é constituído de todos os X, tal que existem Y, e os Y são componentes de X equivalente a X que constitui a vida. Isto é um inimaginável complexo de estruturas automantenedoras. Eu não li o livro de Infagen e eu não sei quais os argumentos que ele tem para defender, para tornar essa tese forte. À primeira vista parece arbitrário. A conclusão é que os únicos objetos materiais que existem são os objetos mereologicamente simples e as criaturas vivas, para Infagen. Bom, então, para ele, uma cadeira não é um objeto material. E a simbolização, há ao menos duas cadeiras nessa sala, parece ser: existe X, existe Y, tal que X é uma cadeira e X está nessa sala, e Y é uma cadeira e Y está nessa sala. E X é diferente de Y. Essa é a formulação estándar. Mas para Infagen, isso está errado. A sua paráfrase existem X's e existem Y's, tem que ser no plural, porque tem que ser muitos, e os X's estão arranjados de modo cadeiroso e os Y's são arranjados de modo saloso. E os X's são diferentes dos Y's. Essa seria a maneira correta, precisa, de dizer as coisas. Dizer que tem dois objetos, que existem duas cadeiras nessa sala. Ou melhor, isso aqui está errado, porque não precisaria ser de modo saloso, seria de modo cadeiroso 2, mas deixa para lá. Essa arregimentação não nos compromete com a existência de cadeiras,
mas apenas com coisas arranjadas de modo cadeiroso. Se eu digo que a lua é cor de prata, eu estou dizendo que certas coisas arranjadas de modo luaroso são cor de prata, não me comprometendo com a existência do objeto lua. Acreditem vocês ou não. Eu sou um crítico, mas eu não sou um crítico absoluto dessa maneira de se fazer metafísica. É, digamos, uma metafísica revisionária. E a metafísica revisionária, ela é dialeticamente importante para que se faça metafísica descritiva. A revisionária nos chama a atenção para problemas que podem ser eventualmente descritivamente tratados. Metafísica descritiva é a metafísica mais ligada ao senso comum, a maneira que nós temos de compreender o mundo. A metafísica revisionária é uma proposta de uma maneira diferente de nós compreendermos o mundo. Então, isso aí é produto da imaginação. Eu não tenho muita razão de me opor, embora eu não trabalhe com metafísica revisionária. Esta é a razão, e por causa. Então, vejamos agora as soluções extremadas. A primeira delas é o niilismo mereológico. Para todo x existe y, e o x compõe o y se os x são exatamente 1. Então tem que ser uma mesma coisa. Ou seja, cada objeto simples é composto de si mesmo. Tudo que existe são átomos. Existe composição, mas é uma composição do simples com simples. O simples com si mesmo. Uma coisa é ela mesma. Tudo que existe são átomos, são coisas simples. Curiosamente, essa posição é muito aceita, diz ela, pois acredita-se que, uma vez que encontremos os elementos mais simples do universo, sejam eles os quarks ou talvez as cordas, nós podemos construir todo o restante a partir deles. Se é que existe o simples. Supondo que exista o simples. Uma objeção ao niilismo é do Invaggen. Eu existo, eu não sou simples, logo o niilismo é falso. Desde Descartes nós sabemos que nós existimos. Isso é garantido, parece. Resposta do niilista. Primeiro, eu sou uma alma simples. Se eu sou uma alma simples, então eu não preciso ser complexo. Basta eu acreditar que eu seja uma alma. Característico da alma é que a alma é simples, para a teologia. 2. O eu do Invaggen pode ser parafraseado do modo como ele parafraseia coisas como cadeiras. Existe X e é constituído de coisas simples arranjados de modo infagueriano, de modo a formar a pessoa de Invaggen. Seja como for, não sabemos realmente o que são coisas simples. Primeiro eram átomos, John Dalton, século XIX. Depois, átomo significa indivisível. Eles achavam que não tinha mais como dividir. Depois se descobriu que dividia-se em elétrons, prótons, nêutrons. Depois se descobriu que um nêutron poderia ser, ou um próton poderia ser constituído de quarks, e então seriam os quarks. O elétron parece que é um quark. E agora tem a teoria das microcordas, esses quarks que seriam formados de microcordas. É uma teoria que não se tem como provar ainda. Agora, parece que não tem fim isso. Talvez tenha fim lá nas microcordas. Mas se o simples não existir e tudo for mereologicamente complexo, então o niilista deve concordar que objetos materiais simplesmente não existem. Isso também traria problemas para a opinião de Invaggen de que somente partículas subatômicas e seres vivos existem. As partículas subatômicas não existem, então por que seres vivos? A última solução, a mais absurda de todas, é o universalismo mereológico.
para todos os x existem y. Os x são compostos de y conquanto sejam disjuntos, conquanto não sejam o mesmo y, conquanto sejam espacialmente distintos, sejam espaços temporalmente distintamente localizados, ou espacialmente distintamente localizados. Então, eu e a Estátua da Liberdade podemos ser o mesmo objeto, porque nós somos y disjuntos. Então, ser disjunto aqui significa não se sobrepor espacialmente, ou seja, ser espacialmente distinto. Sempre que existirem duas coisas, não importa o quão disparatadamente distintas, elas compõem um objeto. Isso me parece que foi... esqueço agora o nome do autor. É Lewis que disse. Então, o meu dedo polegar da mão direita e os anéis de Saturno podem compor um objeto material. Antes disso, Quine havia dito algo assim. Então, qualquer união de entidades que você encontre, você tem aí objetos. Muitos gostam disso porque você poderia resumir todo o universo a material subatômico, mas que seria o simples. Vaguidade. Considerando a importância da noção de vaguidade, nesse contexto, a autora considera algumas teorias. Primeira é da vaguidade metafísica, mas vamos parar aqui um pouco